discussões acerca do que é real ou o que não é real para mudar a política. Então, meu locus está na política? Depende. Na finalidade, o que eu quero fazer é mudar a política. E viajar para Itália, né? Também. Quero viajar para Itália. Mas também eu quero mudar a política. Então, eu gravo vídeos para isso. Então, meu locus está na política. Eu acho que seria reducionista. Dizer assim, olha, Pedro, você está querendo puxar o locus para a verdade, mas o locus está na política. Não, eu estou querendo puxar o locus da verdade, porque com verdade se faz política, não com essa merda pós-moderna. Mestre, qual o seu entendimento sobre direito natural? Acha paia? É alinhado ao marxismo? Acho paia. Acho completamente paia. Acho completamente paia. Direito natural é uma coisa que evolui no passar dos tempos e ele começa com uma interpretação muito específica de Aristóteles, né? Que, na verdade, não é direito natural no texto aristotélico, é justo natural, né? É justo natural, que é o physicon, né? O natural é físico, né? Em grego, e dikaion, né? Que é justo. Então, é o justo natural em Aristóteles. Na Ética Nicômaco aparece com uma clareza muito grande, que é o seguinte: em todas as sociedades, quer queira ou quer não, emergem noções de direito que são básicas. É isso que ele está querendo dizer. Essas noções de direito emergem basicamente em qualquer sociedade que seja. Eu acho paia, porque aí você pergunta, então, que noções são essas, Aristóteles? Aí, se você for para a política, ele está falando, escravidão é natural. Então, porra, como é que o cara diz que existe um justo natural, que emerge em qualquer sociedade que tem, e quando ele coloca na caixinha das coisas que são naturais, são por natureza, catafísico, como é que é? Catafísico? Eu não lembro como é que é a pronúncia, o termo em grego, né, que acompanha o catá depois, mas é por natureza, né? Então, ele diz que a escravidão é por natureza. Então, ela advém automaticamente, né? Em qualquer sociedade adviria essa instituição. Então, se um idiota como ele está dizendo que tem o justo natural, isso já bagunça o início da discussão. Mas justo natural não é só Aristóteles, né? Isso começou a ser mutacionado até chegar na Idade Contemporânea, no final da Idade Moderna, no início da Idade Contemporânea, começou-se a se falar em justo natural, em que tem coisas que são independentes, imitando uma discussão que é feita em Aristóteles também, só que não exatamente na Ética Nicômaco, mas na poética. Na poética. Eu acho que é na poética, né? Que é a discussão sobre uma obra de... Ai, meu Deus, é que você me fez voltar num tempo aqui que eu não estudo essa porra tem tanto tempo. É numa obra de tragédia que eu estou tentando lembrar qual é a tragédia, eu não lembro. Não lembro mesmo qual é o nome da tragédia. Mas é uma que a moça, ela tem um marido, ela tem um irmão, na verdade, ela tem um irmão, aí esse irmão perde uma disputa interna por poder, e aí ele fica morto do lado de fora da cidade, e ela quer ter o direito de enterrá-lo dignamente. Aí a pessoa que é o governante lá, ela diz assim, não, eu não vou deixar porque eu sou o poder e eu não vou deixar enterrar. E aí essa pessoa, que eu esqueci o nome dela, ela apoia a tese de dizer o seguinte, olha, independente de quem é o governante, enterrar a pessoa é um direito natural, digamos assim, né? Isso é um direito para que independe de qualquer governo, de poder enterrar o ente querido, né, de acordo com os que os deuses discernem e tal, tal, tal. Essa noção atravessa para a idade contemporânea para dizer assim, ó, existem coisas que, independente do governo que está colocado, tem que ser aceito como limite. E limite posto por onde? Como a gente está na modernidade, a razão já tomou conta. Então, quem vai dizer, eles vão colocar que é o seguinte, todo mundo que raciocinar direitinho vai perceber que existem direitos naturais. Então, essa noção moderna de direito natural, ela é essa noção de que existem direitos que eles deveriam ser aceitos por todo mundo, independente do governo, porque são questões que emergem para sua própria razão. É daí que vem a noção de direito natural moderno, certo? Ela é uma merda porque ela diz tudo e não diz nada. Né? Dizer que existem direitos que são determinados pela razão, concordo. Quais são? Aí pronto, aí cada um vai dizer uma coisa. Aí, para você bagunçar a coisa do direito natural, você diz assim, beleza, concordo, existem direitos naturais, direitos que emergem do seu próprio raciocínio. Então vamos fazer assim, senta 500 pessoas aqui e cada um vai dizer o que é direito natural e o que não é. Você vai ver que não tem nada que emerge da razão, só da razão. Vou raciocinar direito. Cada um raciocinando direito, se 500 pessoas inteligentes, elas vão chegar a 500 respostas diferentes. Então, não pode emergir só da razão. Está faltando uma outra coisa, certo?
Por isso que eu sou contra a ideia de direito natural. Porque eu acho que a ideia de direito natural não pode ser uma coisa subjetiva. Ainda que seja uma razão que quer alcançar o objetivo, ela não vem só da razão. Ela tem que vir de outro lugar. Essa é outra coisa que eu quero colocar. Mas eu já fiz vários vídeos a respeito disso. Que a base da ética seria não a razão humana, mas a própria sociabilidade, né? E aí eu volto lá para o Protágoras de Platão para mostrar que o próprio Protágoras, enquanto personagem, está defendendo que a democracia ateniense só faz sentido porque em todas as sociedades, independente delas, e vocês têm uma noção de respeito mútuo, essa noção de respeito mútuo, ela é sociológica, ela não é racional, ela é sociológica. Ela existe antes, inclusive, da razão. Antes, inclusive. Então, ela é a base sobre a qual a razão tem que se assentar para dizer, beleza, se essa é a base, o que a gente precisa ter para a gente se relacionar bem o minimamente possível? Vamos estabelecer isso como regras que todos têm que respeitar, nossos inimigos, amigos, etc. Poderia ir por aí. Quer dizer, é por aí que eu vou. Né? Eu só estou dando as pistas de por onde eu vou. Então, não seria direto da razão, seria direto da sociabilidade, na minha visão. Pedro, o cartesiano pós-moderno da turma é tipo assim, parafraseando. Se não conheço, logo não existe. Pode crer pra caralho. É o cartesiano de cabeça para baixo. E ponto final. Por isso que é foda. É isso que a gente tenta ensinar para vocês. A pós-modernidade, eles estão apostando que não tem como saber e não se discute isso. Eu tô falando, tem como saber sim. Para de dizer que não tem como discutir essa porra. Ou se existe poder, o conhecimento objetivo é impossível. Os caras são a extremação absoluta de ceticismo. Aí a razão vai para os cucus. Aí foda-se, né? Aí vem quem chega lá e aí escolhe o que quiser, porque também não tem critério nenhum para porra nenhuma. Exatamente isso mesmo. Aliás, o Adriano é filósofo, tá, gente? Camarada Pedro, camarada Thiago, já pensou, caralho, que foda, ao ver uma arte? Sim, seja qual mídia for, e depois se perguntou, abre aspas, que sacrifício faria se soubesse que poderia criar algo um terço tão bom? Isso é massa, né? Isso é massa, né? Sim, sim. Pondero entre o conforto e a realização. Sim, sim. Aliás, o meu objetivo é esse. Tipo assim, às vezes eu gostaria, por exemplo, de aprender a tocar teclado. Ser muito bom em teclado. Só que aí eu pondero, né? Peraí. Quantas horas por dia que eu tenho que tocar teclado? Foda-se. Foda-se, foda-se. Vou tocar de vez em quando eu tiver afim. Não vou ser foda no teclado, não. Quando eu tiver afim, eu paro ali e brinco um pouquinho. Eu acho que isso, na verdade, isso é a grande condição humana, né? Você tem muitas coisas que você acha massa e você fala assim, mas na minha condição, com as minhas circunstâncias, vale, vale. E isso, o que eu quero apontar é que isso é existencial. Quem vai decidir esse vale não é a lógica, não é a ciência, é você que vai decidir. Porque você não sabe os resultados, você não sabe se vai valer a pena. Então, como você não tem contingenciais futuros, né? Da interpretação capítulo 9 de Aristóteles, contingenciais futuros. Como a gente não sabe e não tem como saber os contingenciais futuros, é sua responsabilidade, está nas suas costas aceitar o risco. Isso é que é foda. A vida é angustiante, como diz Sartre, a vida é uma escolha, como diz Sartre, por causa disso, porque a gente não sabe os contingenciais futuros. Ainda que Aristóteles esteja errado e seja determinado, ainda que não exista contingências futuras e esteja tudo no futuro determinado, você não sabe. E é condição humana não saber. E por isso que a vida é escolha e sofrimento. Sofrimento em relação à escolha, né? Vida não é sofrimento, caralho, bando de pessimista, filho da puta. Charles perguntou, Pedro, que diz de Max Weber? É tido como um dos pais da sociologia, mas para mim parece que ele jogou fora todo o projeto e progresso de Kant do caminho. Veja, eu sempre peço para vocês tomarem cuidado com autores sérios, certo? Max Weber é um autor sério, certo? Ele é um autor sério. Você pode não concordar com a pá de premissas que ele tem, você pode não concordar com a pá de livros que ele publica, né? Tem o famosão lá, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu acho que aquela merda tá toda de cabeça para baixo. Só que Weber não é um livro. Não é um livro de sociologia 1, introdução, certo? Weber é um autor puta sério do caralho, que tem um monte de considerações, inclusive sobre metodologia, que são muitas dessas considerações são muito interessantes. Você não precisa adotar nenhuma sequer, mas não tira Max Weber para idiota. Eu só sugiro isso. Se você tirar Max Weber para idiota, o que vai parecer é que você é um completo imbecil que não sabe do que está falando, certo? É isso que vai parecer para qualquer um que conhece Max Weber minimamente. É a mesma coisa que eu digo quando tiram Kelsen para idiota.
Já viram tirando que? Não, mas é porque Kelsen era um positivista. Ele achava que pela leitura do texto da lei você podia tirar. Não, não achava não. Não achava não. Ele tem uma reflexão. Positivismo de Kelsen é lógico, não é simplesmente dizer que a lei não é isso, nunca foi. Nunca foi, nunca foi. Então, quando você pega um cara tirando Kelsen para idiota, pode ter certeza que essa pessoa não leu Kelsen. Não leu. Porque, sobretudo, se ela pegasse teoria pura do direito para a lei de Kelsen, ela ia ver já que o cara não é idiota. Mas não é só a teoria pura do direito que o Kelsen escreveu. E Kelsen escreve sobre Platão, tem uma leitura super interessante acerca da noção de bem de Platão. Kelsen é um autor foda. E ele pode ter feito um monte de merda, falado um monte de merda. Aí vem o cara, primeiro ano em direito, positivismo. Gênio do direito, refutou Kelsen. Pedro Albuquerque, 14, primeiro semestre de direito. Você é foda, entendeu? É isso para uma pessoa que conhece Max Weber, que passa uma pessoa que diz assim: eu acho que Max Weber é um idiota, certo? É a tal da porra da empáfia, tá? Não caia na empáfia, por favor. Não, Ivo. Estava dizendo que locus seu político é a verdade. Ah, entendi. Pois é o lugar que devemos puxar a disputa, pois devemos puxar as pessoas para esse lugar. Não, tudo bem, eu ainda insisto, meu querido, que é um reducionismo, que uma das coisas que eu quero fazer é puxar a gente para discutir verdadeiro e falso, porque isso foi jogado fora. Agora, vamos discutir verdadeiro e falso. Resolveu? Não. Primeiro vamos discutir verdadeiro e falso. Beleza, vamos discutir verdadeiro e falso. Vamos dizer sobre a experiência soviética a quanto que ela avançou, por exemplo, ao socialismo mesmo. Aí já não é verdadeiro e falso mais, já, né? Agora é aprender russo. Vamos aprender russo? Vamos aprender russo? Vamos ler, vamos aprender sobre economia? Então, veja, primeiro eu preciso que o cara ache que tem verdadeiro e falso. Aí depois você começa a estudar, tentando buscar a verdade. Mas primeiro, é isso que eu estou falando. A pós-modernidade é tão recuada, mas tão recuada, mas tão recuada, que a gente tem que discutir na academia de história se existe passado. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, eu gostaria muito de não entrar na internet e ter que discutir que, gente, a Europa é a maior economia do planeta em termos de continente, né? Os continentes melhores, onde é que você vai ter os melhores países? É na Europa por causa da colonização. Eu queria não ter que discutir isso. Mas os caras bagunçam tanta merda da verdade que o cara diz a coisa mais absurda que um aluno de ensino médio deveria saber e ele passa por inteligente na internet.